Gente, vamos agora falar do teorema do momento angular, que é a segunda lei de Newton para rotações, né? Vamos começar calculando o momento angular total, né? Que é a soma dos momentos angulares de todas as partículas, como está aqui, né? Lembrando que momento angular é posição, vetor, momento linear, né? Em um referencial inercial, tudo bem? Fazendo a derivada, né? De L, então eu tenho L ponto, é a soma das derivadas do primeiro vezes do segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Tá? O primeiro termo aqui, essa primeira soma, dá zero, porque o momento é a massa vezes velocidade, R ponto. Né? Portanto, eu tenho R ponto, vetor, um vetor paralelo a ele. Todos os termos dessa soma são zero, cancela. Então sobra só o segundo termo aqui, onde eu vou usar a segunda lei de Newton. E só vale, né, o que eu vou fazer agora só vale em referenciais inerciais. Eu estou pegando aqui, ó, a taxa de variação do momento linear. Isso é a força total que age sobre a partícula, né? P ponto alfa, que é a taxa de variação do momento com o tempo, é a força. Essa é a segunda lei de Newton, né? Só vale, então, em referenciais inerciais o que eu vou fazer a partir daqui. Bom, continuando, né? Eu vou pegar agora a força que aparece aqui e separar novamente, né? Na força externa mais a força interna, né? A resultante de todas as forças de interação entre as partículas. O primeiro termo, ó, RA, vetor FA externo, me dá uma primeira soma aqui, e a segunda, né, me dá mais uma soma. Tudo bem? R alfa, vetor, essa soma aqui com F alfa beta, né? Para todos os betas diferentes de alfa. Vamos juntar, ó. O primeiro termo, ó, essa primeira soma aqui, R alfa, vetor F alfa externo, é a soma de todos os torques externos agindo sobre a partícula, tá? Tal alfa externo aqui é o torque externo das forças externas que estão aplicadas em M alfa, né? Em relação ao ponto fixo no referencial inercial, tudo bem? E portanto, né, isso é igual, né, essa soma inteira aqui é igual ao torque externo de todas as forças externas que agem sobre o problema, sobre o meu sistema de partículas, né? Já a segunda soma dá zero, por um motivo parecido com o que a gente viu anteriormente. Vamos lá devagar, né? Ó, vamos fazer essa conta dessa soma dupla para um número de partículas igual a 3. Né? Então vamos ter que fazer primeiro o alfa igual a 1 e fazer o beta variar 1, 2, 3, exceto 1, né? A beta diferente de alfa. Então eu tenho, quando o alfa igual a 1, eu tenho dois termos, R1 vetor F12 mais R1 vetor F13. E aí a mesma coisa para quando o alfa igual a 2 e quando o alfa igual a 3, né? Vai ter mais 4 termos, no total de 6 termos essa soma aqui para 3 partículas. Daí o que eu vou fazer é identificar pela terceira lei de Newton, né, o F21 é igual a menos F12, ó. Né? Esse termo aqui, onde aparece F21, eu vou trocar de sinal. Vou trocar o F21 por F12, portanto muda de sinal aqui, ó. E colocar em evidência, tá vendo? Colocar esses dois primeiros termos aqui, o F12 em evidência, para escrever R1 menos R2, dentro de parênteses, vetor F12. E aí, coisas parecidas para os outros termos, né? No final, esses três termos aqui viram esses 6 termos aqui, perdão, né? Viram esses 3 produtos vetoriais que estão aqui. Isso dá zero, perdão. Dá zero por quê, né? Vamos ver por essa figura, ó. Vou pegar aqui qualquer um deles, né? Uma partícula alfa, a partícula beta. Por exemplo, alfa igual a 1, ou alfa igual a 2, ou 1 e 3, tanto faz, né? Aqui está o R alfa, a partir da origem do sistema de referência inercial. R alfa, R beta. E se você se lembrar de soma de vetores, ou subtração, né? Você vai ver que esse vetor azul aqui é o R alfa menos R beta, tá? E as forças F alfa beta e F beta alfa estão na mesma direção de R alfa menos R beta, né? A gente impôs essa restrição sobre as forças de interação internas. Portanto, né, o vetor R alfa menos R beta é paralelo ao vetor força F alfa beta. E então o produto vetorial entre eles é zero, né? Então cada um desses 3 produtos vetoriais aqui é zero, significa que a soma desses 6 aqui também é zero, né? E generalizando para qualquer elisão, né, essa soma completa aqui dá zero. Então novamente a gente eliminou as forças internas do problema, né? E eu posso escrever simplesmente que a taxa de variação do momento angular total
né, é o torque externo total das forças externas, né? É o que eu escrevi aqui no próximo slide, tá? A taxa de variação do momento angular total é o torque externo total. Agora, veja do vídeo anterior, né, que eu podia escrever o momento angular, deixa eu voltar lá, momento angular como o momento angular orbital, mais o momento angular de rotação ou de spin, né? E o momento angular de rotação, orbital, é isso aqui, R vetor P. Então, se eu faço o produto, a derivada do momento angular orbital, né, eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Esse primeiro termo aqui, R ponto vetor, MR ponto, que é o momento, dá zero o produto vetorial entre eles. Eles são paralelos, né? Sobra o R vetor, taxa de variação do momento, que pela segunda lei de Newton é a força externa, como a gente viu em 2 vídeos atrás, né? Portanto, eu descubro que a taxa de variação do momento angular orbital é a posição do centro de massa vetor a força externa. Tudo bem? É como, né, novamente, como se a força externa estivesse sendo aplicada no centro de massa e você calcula, então, a taxa de variação do momento angular orbital. Tudo bem? Agora, veja que o momento angular total, né, a gente tinha visto, né, o total é o torque total externo, que é a soma de todas as partículas dos torques, né, dos torques partícula por partícula, né? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar o R alfa aqui pela expressão que a gente viu no primeiro dos vídeos que a gente gravou desse assunto, né? Que a posição da partícula é a posição do centro de massa mais a posição relativa ao centro de massa, né? Separar essa soma aqui do torque total, tá aqui, né? Torque externo total é essa soma aqui, nessas duas parcelas que estão aqui embaixo, né? Fazendo a distributiva aqui e separando em duas somas, né? A primeira é a soma de todas as partículas de R vetor força externa. Eu posso colocar o R em evidência, já que ele multiplica todos os termos, né? R vetor soma das forças externas, que é o R vetor força externa. Tudo bem? Que é o L orbital, como a gente viu. O L orbital é isso aqui, né? E aí sobra o segundo termo, que é esse daqui, né? R alfa linha, que veio daqui, né? Vetor força externa, que eu estou chamando aqui, ó, de torque externo relativo ao centro de massa, né? Eu estou fazendo, então, ao invés de usar o R alfa, eu estou usando o R alfa linha para calcular esse torque. Então é o torque relativo ao centro de massa, mas é o torque das forças externas, né? Relativo ao centro de massa, né? Agora, eu sei que o momento angular total é o orbital mais de spin. Então o L ponto total é o L orbital ponto mais o L spin ponto, né? Portanto eu igualo aqui, né, ó, o torque externo relativo ao centro de massa com a taxa de variação do momento angular de spin. Tudo bem? Então a taxa de variação do momento angular de rotação em relação ao centro de massa, né, ou spin, é o torque resultante em relação ao centro de massa das forças externas. Tudo bem? Tem um detalhezinho que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Que para deduzir, deixa eu voltar aqui nesse slide, ó. Para deduzir o teorema do momento angular, né? Qual é o teorema do momento angular? É esse aqui, né? Ó, que a taxa de variação do momento angular é o torque total externo. Para deduzir isso, eu tive que usar um referencial inercial, né? Porque eu peguei aqui a taxa de variação do momento das partículas e substituí pela força. Isso só tem validade no referencial inercial. Tudo bem? O centro de massa pode estar acelerado, né? Como a gente viu no começo, o centro de massa pode ter uma aceleração. Então, o meu referencial do centro de massa não é necessariamente inercial. Então, isso não valeria no referencial do centro de massa, em princípio, né? Mas a gente vai ver no futuro vídeo que essa expressão aqui, tá? Essa daqui, né? Também vale no referencial do centro de massa, mesmo que ele não seja um referencial inercial, mas só no referencial do centro de massa. Qualquer outro referencial não inercial não valeria essa expressão, só no referencial do centro de massa, né? Por isso eu disse no primeiro vídeo que o centro de massa é um ponto muito importante do seu sistema.
tá? Uma outra observação que eu quero fazer tem uma relação com as leis de conservação, né, que é o seguinte, né, se a taxa de variação do momento linear é a força externa, se a força externa aplicada é zero, o momento linear se conserva. Isso a gente já sabia, até já falei. Agora, o momento linear, né, a taxa de variação do momento linear ou é o torque externo total, como está aqui, né, é o torque externo total, ou é a soma do R do centro de massa vetor força externa mais o torque externo referente ao centro de massa, né? Veja que o que eu quero observar é o seguinte: se eu faço um rearranjo interno das partículas, ou seja, se eu mudo a posição relativa das partículas em relação ao centro de massa, né? Ou seja, altero o R alfa linha, mas não altero a posição do centro de massa, eu não consigo alterar o momento linear, tá? Ou o momento de orbital, mas eu consigo alterar o momento angular de spin. Isso tem efeitos importantes, como a gente vai ver, tá, em vídeos do YouTube que vocês podem procurar, e eu vou colocar também links para vocês enxergarem, tá? Na prática, isso em laboratório, tudo bem? Dá para entender isso, né, de por que o momento angular de spin se altera? O momento angular de spin, deixa eu voltar aqui alguns slides, é isso aqui, ó. R alfa', vetor P alfa'. Então, se eu altero a posição relativa, ou seja, o R alfa' de algumas partículas, o momento angular de spin se altera sim, certo? Agora, o momento angular orbital não se altera, ó, porque ele é a posição do centro de massa vetor o momento do centro de massa, né, que é a massa vezes a velocidade do centro de massa. Então, se eu não altero o centro de massa, o momento orbital não se altera, mas o spin sim, né? Se eu altero as posições das partículas em relação ao centro de massa, mantendo o centro de massa fixo, o momento angular de spin permanece o mesmo, tá? Isso tem vários efeitos sobre o movimento de um sistema de partículas, tá? Como a gente vai ver em exemplos no próximo vídeo e em vídeos no YouTube que eu vou passar o link para vocês, tá bom? Era isso, gente, valeu!